Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo tem como propósito fazer uma correção no pensamento do Clóvis de Barros sobre a teleologia. Sempre que eu vejo o professor Clóvis de Barros comentando sobre a teleologia, eu vejo ele cometer um erro simplesmente grotesco, que é tratar a finalidade teleológica do pensamento grego tradicional como uma determinação que é tão absurda que chega a ser quase comparável a um calvinismo extremo, assim. E eu cheguei a cogitar que esse erro dele fosse por ele estar querendo simplificar esse pensamento, mas eu honestamente concluo que isso seja impossível, porque tanto nas aulas dele, quanto nos podcasts, quanto nas palestras, ele apresenta o mesmo erro. Então, se fosse tipo um erro de simplificação, provavelmente ele faria isso apenas em palestras e em alguns podcasts, não em situações como na sala de aula, onde o propósito é ensinar o conteúdo do jeito que ele é de fato, e não uma simplificação errônea. Mas o erro em si que ele comete é, como eu disse antes, tratar a teleologia como uma determinação absoluta, é porque em muitos casos onde ele inicialmente fala sobre o existencialismo, e por isso que ele acaba sempre retomando a teleologia grega para mostrar o contraste entre essas duas linhas de pensamento, ele acaba colocando um contraste que acaba sendo como? Bom, no existencialismo você faz suas escolhas, a existência precede a essência, de fato, você escolhe sua essência, ela não é determinada como é nos gregos. E qual é o exemplo que ele sempre dá? Alguém que nasceu para ser nadador, vai ser nadador e precisa ser um nadador. Ou um desenhista, precisa ser um desenhista. E se ela não for um desenhista, ela vai ser uma pessoa fracassada. Sendo que isso de nenhum modo é o que nenhum filósofo grego relevante defendia. Quando a gente fala de teleologia, os dois nomes que vêm à mente para defender essa ciência, que é uma ciência, é a ciência da finalidade das coisas, que vem do grego telos, finalidade, o fim de algo. Os dois pensadores que mais trabalharam em prol dessa ciência foram Aristóteles e Tomás de Aquino. Ela já havia sido manifestada desde Platão, isso é verdade, mas é inegável que Aristóteles foi aquele que mais difundiu e trabalhou a respeito dela. E o que diz a teleologia? A teleologia, a teleologia defende que existe uma finalidade atribuída a uma determinada, que pode ser descoberta por uma determinada forma. E forma aqui deve ser entendida no sentido aristotélico mesmo, o princípio de inteligibilidade de algo, que faz essa coisa ser o que é e não outra coisa. E através da investigação dessa forma, é possível descobrir a finalidade desse algo. Então, analisando a forma de ser humano, podemos deduzir que ele é um animal racional, portanto, a finalidade dele é conhecer. Também que ele é um animal social, por isso a finalidade dele é viver na polis. A gente pode ver também que o casaco, a forma dele é ser uma roupa, portanto a finalidade dele é aquecer, e assim sucessivamente. E aqui fica claro o motivo do Clóvis estar errado. A teleologia defendida pelos gregos não é algo individual, é defendida pela forma, de modo que todos os seres humanos têm a mesma finalidade. Todos são animais racionais e sociais. E esse erro dele, por mais que eu acredite que ele não esteja mal intencionado, ele acaba sendo bem prejudicial. E por que isso acontece? Porque a teleologia hoje ela é extremamente marginalizada, principalmente depois da ascensão darwiniana. E também é muito pouco ensinada. Então, o estado que ela se encontra é que metade não conhece e a outra metade que conhece simplesmente odeia só ouvir essa palavra. E o Clóvis, tendo essa importância que ele tem hoje, uma pessoa com doutorado em filosofia, conhecido como eu mesmo disse, eu considero o maior filósofo brasileiro, quando ele apresenta para essas outras pessoas, ele tem a teleologia para outras pessoas, ele tem a oportunidade de tratar a teleologia de modo que ela talvez consiga receber o respeito que um dia ela já teve, como na época dos escolásticos. E para isso ele não precisa idolatrar a teleologia.
Eu imagino que ele apenas precise explicar como ela de fato é, que assim as pessoas poderiam analisá-las. Mas não, ele acaba explicando desse jeito que é facilmente objetável e que qualquer um, só de ouvir, já fica com uma pulga atrás da orelha. E devido a isso, a teleologia fica cada vez mais marginalizada e menos difundida, tornando um cenário extremamente negativo para aqueles que aderem ao pensamento tradicional tomista escolástico ou etc. Mas esse vídeo não teve como nenhum objetivo atacar o professor Clóvis de Barros. Como eu disse, ele é, na minha opinião, o, simplesmente o maior filósofo brasileiro atualmente. Isso eu digo de aqueles como reconhecidos, em comparação com talvez Karnal, Cortella, etc. Se eu levar em consideração outros mais sistemáticos, como o Luca Almeida ou o David Ribeiro, eu acharia superior. Mas eu gosto muito da pessoa do Clóvis de Barros e também da oratória dele. Eu não sei se eu já falei, mas ele foi uma das principais inspirações para eu criar esse canal. Então, se tu clicaste nesse vídeo pensando que iria ter alguma treta ou uma super refutação, não. Eu só fiz um clickbait para tentar chamar sua atenção e eu espero que tenha dado certo. Também queria aproveitar esse final aqui para agradecer ao Hollow Skeleton, que comentou no meu último vídeo. Fiquei muito feliz com o comentário dele. E também agradecer pela repercussão que deu no meu último vídeo, que pegou 120 visualizações e 12 likes, e fez eu atingir a meta de 20 inscritos com apenas 6 vídeos, que me deixou bastante feliz. Bastante feliz mesmo. Não tô falando por falar. Eu realmente fiquei muito feliz quando eu vi o comentário do Hollow Skeleton. A foto dele é bem legal, inclusive. É um esqueleto mostrando o dedo. Muita aura. Mas, enfim, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Até mais.